Você tem uma referência boa ou ruim a respeito de igreja? Eu quero falar com você sobre isso no nosso episódio de hoje, Vida em Igreja. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliezer, está começando mais uma Hora do Café. Esse é mais um episódio da nossa série Coletividade. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Mania Decor, Hora de Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros pela parceria. Muito obrigado por estarem com a gente. A palavra igreja surge no Novo Testamento da Bíblia, onde significa assembleia ou reunião de pessoas. Como podemos perceber, no próprio significado da palavra, ela não tem a ver com um templo de concreto ou um prédio, mas são pessoas que se reúnem em nome de Jesus, seja onde for, a hora que for. A referência de igreja relacionada a um prédio ou construção vem do Antigo Testamento, onde havia sim uma construção, o templo, que era chamado Casa de Deus, que era um lugar físico e específico onde Deus habitava entre o seu povo. Acontece que com a nova aliança em Jesus, se estabelece um novo sistema, um novo formato para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. E muitas coisas mudam com a nova aliança. E a nova forma do homem se relacionar com Deus é uma delas. Porque antes a presença de Deus estava acessível apenas para pessoas específicas uma vez por ano. Agora se estende a todos que desejam e querem encontrá-lo, em qualquer lugar, a qualquer hora. E morada de Deus passa a ser o coração de todo aquele que entrega sua vida a Deus, reconhece a sua condição e dependência dele. Então agora os filhos de Deus podem se encontrar para juntos adorar a Ele, buscar a sua vontade, aprender da sua palavra, inclusive ser resposta de Deus uns na vida dos outros, através das infinitas formas que Deus usa para falar com seus filhos. Isso é igreja. É ali que a nossa fé é impulsionada e podemos desfrutar de algo que vai muito além de um mero encontro de pessoas, mas é onde tudo nos leva a ter um encontro com Deus, um encontro real com Deus e desfrutar da sua presença. O ambiente coletivo da igreja foi planejado por Deus e ensinado e vivido de forma prática por Jesus. A ideia original é que esse ambiente fosse saudável, de verdadeira comunhão e verdade também. E embora haja muitos maus exemplos que denigrem a imagem e passam longe da verdadeira essência da Igreja de Jesus, se você procurar um pouco vai conseguir encontrar inúmeras igrejas bíblicas e verdadeiras que estão fundamentadas na Palavra de Deus e vivem uma cultura bíblica na prática, como deve ser. Eu quero citar alguns textos para você refletir comigo e ter uma noção do que Deus espera de sua igreja e da vida coletiva dos irmãos. Para nós começar, eu quero citar Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao 7, que diz: "Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." Também em Salmo 133, verso 1, diz como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Efésios 4, versículo 32, também nos diz: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Ainda João 13, 34 diz: "Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei." Vocês devem amar-se uns aos outros. E os textos são muitos e nos mostram e nos ensinam como desenvolver e desfrutar de um ambiente saudável em igreja. Como vimos, igreja é formada por pessoas e onde há pessoas vai haver problemas também, porque estamos num processo de crescer e amadurecer a semelhança de Cristo. Todos nós. Por isso, como uma grande família da fé, que é na verdade, vai rolar uns BOs às vezes. E isso faz parte. Não é à toa que o perdão é algo fundamental na vivência da igreja.
e em todos os ambientes também. Por isso que viver igreja é algo sobrenatural. A Bíblia compara a igreja a um corpo humano, onde Jesus é a cabeça, e só pode dar certo se o reconhecermos nesse lugar, se Jesus for o cabeça dela, que aponta a direção para o corpo. Pense comigo, como pode dar certo a difícil missão de juntar multidões de pessoas tão diferentes, que vêm de culturas diferentes, de costumes diferentes e manias diferentes também, e ainda assim andarem em harmonia e unidade? Isso só acontece se estivermos dispostos, vivendo a palavra de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo que nos convence do pecado e nos ensina toda a verdade. Porque igreja é uma construção, onde não somos todos tijolos, todos iguaizinhos, bonitinhos, mas uma construção de pedra, onde cada um é diferente do outro, tem dons e talentos diferentes, tem personalidades diferentes, uma mais peculiar que a outra. E Deus nos fez assim, diferentes, e a sua ideia é que haja essa diversidade de características e funções. Mas uma coisa em comum é fundamental: o desejo de se tornar parecidos com Jesus, em caráter, em essência, dispostos a ser ensinados e transformados por Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Romanos capítulo 12 nos diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e está acessível para todos nós. Precisamos estar dispostos a renovar a nossa mente e seguir a sua palavra. Viver igreja é algo fundamental e indispensável para quem busca viver a vontade de Deus. Efésios capítulo 4, do 11 ao 14, nos ensina que é na vivência da igreja que chegaremos à unidade da fé e à maturidade, sendo preparado por pessoas, aprendendo com pessoas. É esse ambiente de igreja, e eu me refiro a uma igreja bíblica e que seja saudável, é claro, que nos guardará de falsos ensinos e falsos mestres também. E hoje vivemos a era da maior disseminação de falsas doutrinas e ensinos distorcidos a respeito da Bíblia, por causa da internet, né? Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos alerta a não deixarmos de congregar como já era costume de alguns na igreja primitiva ainda, porque o ambiente de um culto é um ambiente propício para termos um encontro real com Deus. As músicas, as orações, a leitura e pregação da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos. Tudo isso nos fortalece e nos alinha ao coração de Deus. É na igreja que somos cuidados. Ganhamos uma nova família, a família da fé, aonde podemos viver como verdadeiros irmãos, aprender juntos, se alegrar juntos e chorar juntos também. É ter com quem compartilhar a vida e o pão de cada dia também. É fazer parte de algo que vai durar por toda a eternidade. Eu sei que há muitas pessoas mal intencionadas que usam de um título ou de uma posição para benefício próprio, chamam de igreja, mas envergonham a Deus com tanta mentira e engano que proferem. Mas isso é muito sério, cada um prestará contas a Deus daquilo que faz. Com Deus não se brinca. Mas os maus exemplos não representam a igreja de Jesus, que Ele estabeleceu. Por isso não se engane. O errado sempre será errado, ainda que todos estejam praticando. E o certo sempre será certo, ainda que ninguém o pratique. Deus ele não se molda aos homens, nem muda seus princípios. Ele continua sendo bom, continua sendo justo e verdadeiro. Deus de misericórdia e graça. E está acessível aí, aonde você está agora, apenas uma oração de distância. Ele te convida a nascer de novo, ter um novo recomeço, a fazer parte da sua igreja. Igreja não é apenas um assunto para a gente saber, mas é uma realidade para viver. E somente vivendo na prática, saberemos o quão incrível esse ambiente coletivo é e o quanto precisamos dele para uma vida plenamente saudável e uma eternidade com Deus. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Obrigado por ficar comigo até aqui, obrigado aos nossos apoiadores, Mania Decor, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros por estarem com a gente. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.